No vídeo anterior, começamos a aprender sobre cladística. Então agora estamos familiarizados com o clado como unidade fundamental da filogenia. Mas também aprendemos sobre táxons ao discutir a árvore da vida, o que parece implicar o mesmo conceito. Então, qual é a diferença entre esses dois termos? Existe de fato uma distinção importante entre os termos clado e táxon. Um clado é um grupo de organismos que compartilham um ancestral em comum, como a família Felidae, no cladograma que conhecemos. Os táxons, por sua vez, nem sempre indicam ancestralidade comum. Para explicar a diferença, precisamos introduzir os termos monofilia, parafilia e polifilia. Eles farão mais sentido com um diagrama para contexto. Então, vamos introduzir outro cladograma. Primeiro, reserve um momento para revisar o diagrama e usar seu conhecimento de como os cladogramas funcionam para determinar quais grupos estão mais intimamente relacionados e quais estão mais distantemente relacionados. Neste cladograma, os anfíbios são um grupo externo e a característica ancestral são os ovos amnióticos. Os embriões de mamíferos, crocodilos, lagartos e pássaros se desenvolvem em sacos amnióticos, cheios de fluido que mantém o embrião úmido. Agora, se agrupássemos os crocodilos e as aves, obteríamos um taxon monofilético, também conhecido como clado. Os crocodilos e as aves são os dois organismos mais intimamente relacionados neste cladograma. Ao agrupá-los, estamos incluindo todos os organismos existentes que se enquadram nessas categorias e seus descendentes, bem como todos os seus ancestrais, incluindo o ancestral comum mais recente dos dois ramos. Agora, se agruparmos os largatos e os crocodilos, criamos um agrupamento parafilético. Isso ocorre porque não estamos incluindo todos os seus descendentes, já que as aves são claramente omitidas, e essa é a principal diferença entre monofilia e parafilia. Portanto, a classificação de réptil é na verdade parafilética, mas a classificação de arcossauro é monofilética, porque esta última engloba todos os seus descendentes. Se tentássemos então agrupar os mamíferos e as aves como sendo de sangue quente, estaríamos agora criando o agrupamento polifilético, porque os mamíferos e as aves não compartilham ancestralidade comum recente. Vamos agora exibir esses agrupamentos todos de uma vez, monofilia, parafilia e polifilia, para que possamos ver mais claramente as diferenças entre eles. Como podemos entender agora, o termo taxomonofilético é sinônimo do termo clado. Eles significam a mesma coisa, um grupo de organismos que representam todos os descendentes de seu ancestral em comum mais recente. Grupos monofiléticos, ou clados, são, portanto, parte da taxonomia evolutiva e cladística. Um dos principais objetivos dos taxonomistas é determinar quais grupos são monofiléticos, parafiléticos ou polifiléticos. Como o termo réptil é parafilético, ele é rejeitado por alguns taxonomistas, a menos que também inclua aves. Outros taxonomistas aceitam o agrupamento, mas simplesmente reconhecem que ele não é monofilético. Grupos polifiléticos, por outro lado, são quase sempre rejeitados. O taxon vermes, por exemplo, costumava incluir todas as espécies conhecidas de vermes. Entretanto, esse taxon é polifilético, porque muitas espécies de vermes não compartilham ancestralidade comum recente. Uma maneira mais detalhada de indicar ancestralidade comum é por meio do uso de árvores filogenéticas. Embora sejam semelhantes aos cladogramas, as árvores filogenéticas representam linhagens evolutivas reais, enquanto os cladogramas são meramente dispositivos formais para indicar a hierarquia dos clados. Assim como os cladogramas, os animais agrupados próximos uns dos outros em linhas mais curtas, como lampreis e peixes mandibulados, são mais intimamente relacionados entre si do que os outros animais mais distantes, como os equinodermos. Devido aos equinodermos estarem mais distantes dos peixes mandibulados, pode parecer tentador se referir a eles como animais primitivos e aos vertebrados com mandíbulas como animais complexos. No entanto, esses termos são enganosos. Uma estrela do mar não é mais primitiva do que um humano. As estrelas do mar, é claro, não têm muitas características humanas, mas da mesma forma, os humanos não têm muitas características das estrelas do mar. É mais preciso chamar os organismos que se ramificaram da árvore evolutiva há muito tempo de animais basais, uma vez que eles são tão distantemente relacionados a muitos outros grupos existentes. Uma esponja, por exemplo, pode parecer primitiva à primeira vista, mas ela vem evoluindo há tanto tempo quanto qualquer outra espécie animal existente. Ela simplesmente divergiu antes. Então, para podermos encerrar com a cladística, é importante lembrar que cladograma e até mesmo árvore filogenética são simplesmente
ideias. Elas são guias úteis que nos ajudam a entender as relações entre os animais, mas não são imutáveis. Eles podem ser reescritos quando novas descobertas são feitas. Se imaginássemos um cladograma massivo representativo de todo o reino animal, ele sem dúvida seria editado continuamente à medida que aprendêssemos mais sobre as espécies conhecidas e descobríssemos novas. Falando em tal monstruosidade, agora estamos prontos para explorar o reino animal como um todo. Então vamos seguir em frente e fazer exatamente isso.